Vamos lá abrir as Bíblias, todo mundo, Bíblia em mãos, para lermos e meditarmos na palavra do Senhor. E como os irmãos puderam ver, no Instagram também já está? Bom dia aos irmãos do Instagram também. Como os irmãos puderam ver, eu coloquei o nome da mensagem de hoje de O Senhor é o meu pastor. E aí eu imagino que muitos que viram esse título imaginaram que eu vou trazer aqui uma exposição, uma pregação baseada no Salmo 23. Porém não. Eu utilizei essa frase, o que é o início do Salmo 23, apenas para poder chamar a atenção dos irmãos. Mas, de certa forma, a mensagem ela é baseada no ensino que o Salmo 23 nos traz. E aí, em outra oportunidade, eu posso até trazer a exposição desse salmo aos irmãos, mas hoje nós vamos ver o ensino de pastor e ovelhas em outras passagens na Bíblia. Combinado? Então eu peço aos irmãos, vamos abrir lá Evangelho de Mateus, capítulo 9. E aí, enquanto os irmãos vão abrindo, eu vou cumprimentar aqui. Pastor Raul, bom dia. Maurílio, bom dia. Maristela, bom dia. Sueli, bom dia. Solange, bom dia. Vamos lá, irmãos. Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler aqui a partir do verso 35. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Deus amado, a tua palavra foi lida e neste momento eu peço que o teu Espírito Santo, que ele nos traga a iluminação do nosso entendimento, Deus, que ele nos traga a sabedoria, o conhecimento, o discernimento que vem de ti, que ele abra os nossos corações para receber a tua palavra, Deus. Que ele realize a boa obra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, lemos aqui, Mateus, capítulo 9, versos 35 e 36. E esses dois versos, eles nos trazem, digamos assim, o cenário que o Senhor Jesus encontrou durante a sua vida neste mundo, durante os dias que ele realizou a sua obra neste mundo. E aí, uma coisa que chama muito a atenção é o final do verso 36. Diz assim, o verso todo: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A imagem de ovelhas sem pastor traz a ideia de abandono, de dispersão, de vulnerabilidade, de falta de cuidado. E tudo isso faz o quê? Leva as ovelhas à aflição. Por isso, as ovelhas aqui, Jesus se referindo às multidões, elas se encontravam aflitas justamente por isso. Elas estavam dispersas, elas estavam aflitas, exaustas, precisando de cuidado. E era exatamente assim que o povo de Israel se encontrava quando o Senhor Jesus chegou ali no meio deles. É importante nós entendermos o contexto aqui de Mateus 9. Jesus, ele andava o quê? Ali em Jerusalém, na região da Judéia, lá em Gileade, em Samaria, a região em que ele atuou foi ali. Ele não foi muito longe, não. E era esse o cenário, era essa a situação
que o povo de Israel, que os judeus se encontravam naquela época. Aflitas, exaustas pela falta de um bom líder que pudesse guiá-las, que pudesse estar à frente do povo. Porém, essa imagem, né, de ovelhas e de pastor, que é muito comum no Novo Testamento, ela também é muito comum no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para os livros do Antigo Testamento, é possível entender bem por que Jesus ele utilizou esta metáfora. Em diversas passagens, nós vemos o povo de Deus sendo chamado de ovelhas. Lá no livro de Números, Moisés, ele também utilizou essa metáfora, num contexto muito semelhante ao do Senhor Jesus. Vamos entender o que aconteceu lá em Números 27. Moisés, o Senhor havia falado para ele, sobe o monte de Abarim, que em Deuteronômio 34 é chamado também de Monte Nebo. E o Senhor fala, sobe nesse monte e lá você vai ver a terra prometida. Porém, você vai só contemplar, você não vai entrar. E depois de ver, você vai ser recolhido ao seu povo. Você vai morrer. E aí, diante disso, Moisés, ele se preocupa com o futuro do povo de Israel e pede ao Senhor que faça o quê? Que levante um novo líder. Porque Moisés sabia, ele como líder, ele entendia que no momento que ele fosse tirado de cena, digamos assim, o povo, como ovelha, ficaria disperso. E aí, vamos ler lá, Números 27, só para a gente entender o que aconteceu. Números, capítulo 27. Vamos ler aqui a partir do verso 15. Então disse Moisés ao Senhor, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então era exatamente essa preocupação de Moisés na ocasião que se aproximava da sua morte. E os versos seguintes aqui de Deuteronômio 27 vai nos mostrar Josué sendo chamado e levantado como o sucessor de Moisés. A história completa se encontra aqui em Números 27, do 12 ao 23. Nós não vamos ler aqui, mas eu recomendo aos irmãos que leiam depois para saber como que foi o desfecho. Então aqui, mais uma vez, nós vemos a analogia de ovelhas e pastor. Ela é utilizada com um princípio de trazer um ensinamento. Não é simplesmente uma comparação. A analogia, ela possui esse tipo de função, de trazer uma comparação, mas de trazer também um sentido, um ensinamento por trás da comparação. E nesse caso aqui, tanto de Jesus quanto de Moisés, qual que é o ensinamento? O povo de Deus é comparado a ovelhas, a um rebanho de ovelhas, e pastor, o líder desse povo. Então, assim como Moisés, ele era considerado o pastor da congregação de Israel, da nação de Israel, que era as ovelhas, o Senhor Jesus, quando chegou, milhares de anos depois, encontrou essa situação.
o povo disperso como ovelhas sem pastor. E a palavra pastor, ela sugere o quê? Sugere liderança e cuidado. Por isso, é uma comparação, é uma metáfora apropriada para se referir aos governantes de Israel. Não bastava que eles fossem líderes, era necessário liderar, demonstrando cuidado e amor pelo povo. Isso é uma característica muito importante. Nós conhecemos a história de Israel e sabemos que após Moisés, Josué se tornou líder do povo, depois veio o período dos juízes, onde vários líderes pontuais eram levantados, eram erguidos, até chegar o momento da monarquia em Israel. Dentre os vários reis que Israel possuiu, desde Saul, que foi o primeiro rei, até Zedequias, que foi o último rei de Judá, que foi o último rei na ocasião em que Jerusalém foi invadida pelo Império Babilônico e destruída. Nós percebemos, que ao longo desses vários anos da monarquia de Israel, desde o primeiro rei até o último rei, alguns foram piedosos, demonstrando humildade, submissão, dependência do Senhor. Dentre eles nós podemos citar Ezequias, Josias, Josafá, o próprio Davi, todos esses foram reis piedosos, foram bons reis. E quando isso acontecia, toda a nação ela era abençoada. Quando nós lemos lá os relatos nos livros de reis, de crônicas, que nos trazem esse período político, civil de Israel, nós percebemos que o que caracterizava um reino abençoado era a paz. A paz era o elemento comum dos reis que eram fiéis ao Senhor. Porém, lendo também os relatos, nós percebemos que existiram reis malignos que devastaram a nação por meio de alianças com outras nações e com isso mistura de povos, idolatria, ela insurgia no meio do povo. Era algo inevitável, era como se fosse uma bola de neve. Uma coisa levava a outra e tudo isso resultando na apostasia do povo. Um rei, assim, exemplo de malignidade foi Manassés. Quem conhece a história sabe as abominações que esse rei cometeu durante a sua gestão, durante o seu reinado. E era justamente nesse contexto que os profetas surgiam, um contexto de caos. Os profetas eles eram levantados por Deus como mensageiros de Deus, como boca de Deus, chamando o povo ao arrependimento. E foi nesse contexto que o Senhor levantou um profeta bem conhecido, que é Ezequiel. Ezequiel foi um profeta do período exílico, ou seja, o seu ministério ele se deu quando o Império Babilônico tomou o reino de Judá. Quem conhece a história sabe que o cativeiro babilônico ele ocorreu em 3 etapas. O primeiro em 605 a.C. E nesse primeiro cativeiro, alguns moradores da cidade foram levados para a Babilônia, dentre eles o profeta Daniel. Depois, em 598, 597, houve a segunda onda do exílio. Nessa segunda onda, o rei da época, que era o Joaquim, ele foi exilado
com mais 10.000 pessoas, e dentre eles o profeta Ezequiel. E a terceira fase do cativeiro babilônico foi em 586 a.C., quando de fato a cidade foi destruída, o templo foi destruído e ninguém mais sobrou. Quem ainda estava lá, não foi levado para o exílio, morreu. De uma maneira geral, a destruição de Israel, reino do norte, e de Judá, reino do sul, aconteceu por causa da constante rebelião do povo que não foi fiel à aliança com o Senhor, seu Deus. Quando nós voltamos lá em Deuteronômio, nós vimos que foi realizado uma aliança entre Deus e o povo. Nessa aliança foram ditas bênçãos e maldição. As bênçãos elas eram ligadas à obediência à lei, à obediência aos ensinamentos, e caso não houvesse obediência, viriam as maldições sobre o povo, e foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles não foram fiéis ao Senhor, por causa disso eles foram arrasados, devastados. E Ezequiel, como sendo um profeta, ele se levantou, ele foi levantado por Deus, chamado por Deus, vocacionado por Deus, e nós temos aqui na Bíblia o seu livro. Nós temos aqui o registro que ele deixou, e existe um propósito para a mensagem do livro de Ezequiel, que de uma maneira geral é o que? Chamar o povo de Israel à dor e à vergonha por causa dos pecados cometidos. Dentre os vários pecados que Ezequiel denuncia do povo, um diz respeito aos reis de Israel. Israel aqui, eu estou falando tanto do reino do norte quanto do reino do sul, porque a mensagem cabe a toda a nação. Por que houve uma mensagem específica a esses reis, aos líderes do povo de Israel? Porque eles foram levantados pelo Senhor como representantes de Deus, exercendo a autoridade delegada por ele sobre a nação, como se fosse uma figura visível do governo de Deus sobre o povo de Israel. O capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel traz uma repreensão do Senhor aos líderes de Israel, que lá são chamados de pastores. Como eu disse, eles eram os representantes do Senhor e traziam sobre si a responsabilidade de governar com justiça, com equidade, demonstrando cuidado e amor pelas ovelhas. E é tendo como base esse entendimento, essas informações preliminares, que nós vamos agora ler o capítulo 34 de Ezequiel. Vamos lá, todo mundo abrindo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. Nós vamos ler aqui em etapas, Ezequiel capítulo 34, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: na minha Bíblia, antes do capítulo, traz um título, o seguinte título: Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Verso 1 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo.
As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhe sirvam de pasto. Esse trecho nos apresenta a condenação dos pastores de Israel. E são feitas aqui, do verso 1 ao 10, 3 acusações contra eles. São as seguintes. Primeira acusação: eles exploravam cruelmente as ovelhas. É o que o verso 3 diz: comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Segunda repreensão do Senhor aos pastores de Israel: eles não cuidavam dos membros fracos e indefesos do rebanho, que é o que nós vemos no verso 4. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. E a terceira repreensão do Senhor foi por causa da exploração e da falta de cuidado, as ovelhas se desviaram. As ovelhas se dispersaram, tornando-se vulneráveis aos inimigos, que é o que o verso 5 diz. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Os versos 6, 7 e 8 nos apresentam a total insensibilidade, falta de cuidado e interesse dos pastores pelas ovelhas, que, em vez de apacentarem elas, apacentavam a si mesmos. Eles buscavam apenas os seus próprios interesses. E por causa de tudo isso, Deus declara estar contra os pastores de Israel, embora reinassem por sua providência. Porque o que o verso 8 nos apresenta é que o próprio Senhor diz: meus pastores. Foram pastores erguidos por Deus, pastores levantados pelo Senhor. Nos versos 9 e 10, nós temos aqui a sentença destes pastores infiéis. Qual que é? Porque eles fracassaram em suas responsabilidades, eles seriam depostos, seriam removidos desta função. O reinado de Jerusalém, ele seria removido das mãos da liderança de Israel. E isso de fato aconteceu em sua completude quando ocorreu a destruição total da cidade de Jerusalém. Bom, diante de tudo isso que eu li, do verso 1 ao 10, nós vimos aqui o problema, o diagnóstico que foi dado e a sentença. Nós vimos até o momento, até então, que as ovelhas do Senhor não estariam mais sob o cuidado dos pastores de Israel. Ele diz aqui, ele termina o verso 10 falando: estou contra os pastores, deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo, ou seja, porei fim ao seu pastoreio, e não mais apacentarão a si mesmos. Então nós percebemos aqui que os pastores foram removidos e sobraram as ovelhas. Então surge a pergunta: agora quem é que vai cuidar do rebanho do Senhor? Deste rebanho que ficou sem pastores, sem líderes. Porque diferente de outros animais,
que são selvagens e se viram na natureza para se alimentar, para se proteger. As ovelhas não são assim. Elas são completamente dependentes do cuidado de alguém. Elas dependem dos cuidados de um pastor para poder dar comida, água, proteção, enfim, todo o cuidado necessário. E a essa pergunta, né, e agora, quem é que vai pastorear o rebanho do Senhor? A resposta vem no verso 11. Vamos ler. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitáveis da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Vamos ler a princípio só até aqui. Aqui, do verso 11 ao 16, nós vemos o próprio Senhor se apresentando, assumindo o papel de pastor do seu rebanho. E isso é maravilhoso. O seu trabalho, nós vemos aqui que ele terá uma função específica, a função que cabe aos pastores. Qual será? Ele dedicará atenção especial aos membros que são fracos e doentes. O trabalho do pastor será encontrar as dispersas, livrar as perdidas, apacentar todo o rebanho cuidando dele. O retrato aqui do pastor buscando as suas ovelhas é um prenúncio da parábola da ovelha perdida contada pelo Senhor Jesus lá em Lucas 15, dos versos 3 ao 7. Nós não vamos ler, né? Eu imagino que os irmãos já conheçam. Quem não conhecer, leia depois. Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versos 3 ao 7. E certamente, quando o Senhor Jesus contou esta parábola, ele se baseou em Ezequiel 34. Ele se baseou no ensino de Ezequiel. Vamos voltar agora analisando os versos que nós lemos até aqui. O verso 12 diz assim: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e escuridão. Quando nós vemos aqui esse trecho, dia de nuvens e escuridão, possui implicações escatológicas, ou seja, do futuro final do povo de Deus, apontando para o dia do Senhor. Ou seja, quando ele se manifestar com salvação e julgamento, estabelecendo o seu reino de justiça. Tudo que nós vemos aqui, né, que é referido no capítulo 34 de Ezequiel, e que se referia sim ao povo de Israel dentro do contexto específico, mas em larga escala apontava para o futuro de todo o povo de Deus. No verso 13, nós vemos o que? As ovelhas do Senhor, elas estão dispersas, espalhadas em várias nações. E a dispersão das ovelhas de Israel por vários povos era uma realidade daquela época. Mas é também uma referência
ao rebanho espiritual do Senhor, que é composto por ovelhas de várias tribos, de vários povos, línguas e nações. O verso 14, nós temos aqui uma imagem de prosperidade e lugar com provisão abundante. Quando o Senhor diz, apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Esta é uma imagem de prosperidade, com provisão abundante. E é exatamente este o cuidado verdadeiro do pastor com suas ovelhas. É o que? Dar a elas o melhor pasto, dar a elas o melhor cuidado. Verso 15 diz assim, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. E é impossível, né? Pelo menos para mim, é impossível ler o verso 15 e não se lembrar do Salmo 23, no verso 2, onde Davi deixou escrito, ele me faz repousar em verdes pastos. Leva-me para junto das águas de descanso. Este é o tratamento que a ovelha cansada receberá do verdadeiro pastor, de repouso, de descanso. Verso 16. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. É lindo ver o cuidado do pastor em restaurar a saúde da ovelha enferma. Em contrapartida, nós vemos também o seu justo agir para com a ovelha gorda e forte. O favorecimento de uns em detrimento de outros era também uma realidade da nação de Israel. E isso demonstrava o quê? Injustiça social. A realidade não era que somente os pastores apacentavam a si mesmos, explorando as ovelhas, mas eles também faziam divisão entre ovelhas e ovelhas. Umas eram favorecidas e outras desprezadas. E dentro, do rebanho, o povo de Israel, nação de Israel, os pastores infiéis, os pastores insensatos favoreciam mais determinadas ovelhas, desprezando outras. Contudo, nós vemos aqui que o Senhor, ele é um pastor que apacenta com justiça. Por isso, nós vemos, a partir do verso 17, o pastor realizando o julgamento no meio do próprio rebanho. Isso significa que, para ser ovelha, não basta apenas estar no meio do rebanho. Mas nós não vamos ler o restante do capítulo, porque ele vai trazer dentro dessa mensagem uma outra mensagem. Para nós importa hoje aqui até o verso 16. De repente, em outra oportunidade, eu trago o restante da exposição do capítulo 34. De uma maneira geral, irmãos, a mensagem que eu quero trazer hoje da parte do Senhor a vocês é algo que fala muito ao meu coração. Para mim, no meu entendimento, de todas as analogias utilizadas para descrever a obra de Deus, a imagem do pastor é uma das mais lindas. Eu acho assim fantástico essa analogia, essa comparação que nos é apresentado tanto pelo Senhor Jesus quanto em outras passagens da Bíblia. Ao longo de todo o capítulo 34 do livro de Ezequiel,
é possível ver Deus fazendo distinção entre falsos pastores, do pastor ideal que haveria de vir e que veio. Lá no capítulo 10 do Evangelho de João, está registrado um belíssimo discurso do Senhor Jesus, também utilizando a figura do pastor e das ovelhas. Vamos abrir lá Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler aqui a partir do verso 11. O Senhor Jesus diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. Como é bom saber que o Senhor Jesus é o nosso pastor. De uma maneira geral, as ovelhas são todos aqueles que são eleitas para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Inclusive, os homens que neste mundo recebem o título de pastor também são ovelhas. Nós entendemos, que existe essa graduação na igreja para que haja ordem, para que haja decência no bom andamento, de todo o serviço litúrgico, de todas as coisas. Entretanto, até os pastores humanos são ovelhas. Só existe um pastor, que é o Senhor Jesus. Da mesma maneira como os governantes de Israel eram os pastores humanos, mas eles também faziam parte do rebanho, eles também eram ovelhas da nação de Israel, e o Senhor é o sublime pastor, o supremo pastor, assim também é com relação à igreja. É muito clara a situação das ovelhas perdidas. Nós vemos aqui Jesus falando. Elas não podem salvar a si mesmas. Elas dependem totalmente do pastor para serem resgatadas, alimentadas e protegidas. E é assim que devemos encarar o apacentar do nosso pastor Jesus. E nesta manhã eu quero te convidar a refletir sobre isso. Você se reconhece como ovelha do pastor Jesus? Por que eu pergunto isso? Porque se de fato somos ovelhas do seu rebanho, nós conhecemos o nosso pastor. É o que o Senhor Jesus falou aqui no verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E mais adiante, ainda que no capítulo 10 mesmo do Evangelho de João, o Senhor Jesus dá mais detalhes sobre a relação entre ele, o pastor, e as ovelhas. Vamos ler lá. João, ainda aqui no capítulo 10, a partir do verso 22. Diz assim: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram, dizendo: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Ou seja, até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vô-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito.
Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O que nós lemos aqui do verso 22 ao 30 é um ponto fundamental para nós entendermos o Evangelho e a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara ao ensinar que nem todos serão salvos, porque não creem em Jesus como Senhor e Salvador. Mas o não crer, que se expressa como uma escolha da pessoa, é na verdade uma condição da sua natureza. O verso 28 é muito claro. O Senhor Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. E um pouco antes, no verso 26, o Senhor Jesus diz. Vamos pegar a partir do 25. Os judeus chegaram diante dele e falaram: se você é o Cristo que nós tanto aguardamos, diga francamente, não nos deixe mais em dúvida. Aí o Senhor Jesus responde no verso 25: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. O não crer está vinculado ao não ser ovelha de Jesus. Porque ele disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, reconhecerão e me seguirão. Com isso, nós entendemos que nem todo mundo é ovelha do pastor Jesus. Podem ser ovelhas de outros pastores, mas não dele. Porque as ovelhas de Jesus ouvem a voz e o seguem. É o que o verso 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Por causa disso, que Ezequiel escreve lá no capítulo 34, a partir do verso 17, que o pastor julgaria entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. E em Mateus 25, a partir do verso 31, que fala sobre o grande julgamento, o Senhor Jesus também fala sobre a separação entre ovelhas e cabritos. A imagem da provisão, do cuidado e segurança do verdadeiro pastor, retratada por Ezequiel lá no capítulo 34, é também confirmada pelo Senhor Jesus aqui no capítulo 10 do Evangelho de João. O verso 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa é a segurança da verdadeira ovelha de Jesus. Ela recebe a vida eterna, jamais perecerá e ninguém pode tirar isso dela. Ninguém pode tirar a ovelha do cuidado do verdadeiro pastor que é Jesus. Essa é a segurança da salvação. 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eu quis hoje, na verdade, essa mensagem de hoje, ela surgiu a partir de uma outra mensagem, de uma exposição do Salmo 14, que eu realizo no meu canal no YouTube, e que traz um pouco dessa imagem num determinado trecho. E aí eu estava fazendo esse estudo para poder apresentar aos irmãos, e aí surgiu, o Senhor me trouxe
o tema desse sermão de hoje. O Senhor é o meu pastor. E como eu disse, eu acho linda essa analogia entre o pastor e a ovelha. E como é bom nós sabermos de que o nosso pastor é o Senhor Jesus. E de que a sua palavra, que nos ensina todas as coisas, ela é muito clara dizendo que as suas ovelhas lhe pertencem. Ele as apacentará. Lá em Ezequiel, nós vimos essa imagem. Ele apacentará com justiça. E nós, como ovelhas do Senhor, precisamos ter esse entendimento de que por mais que neste mundo nós vivamos dificuldades, nós vivamos lutas, enfrentemos problemas, contudo, o Senhor é o nosso pastor. E por isso nada nos faltará. É essa a imagem lá do Salmo 23, verso 1. Que nesta manhã nós possamos, de fato, absorver este ensino e saber que em Jesus nós temos o que de fato precisamos: o cuidado, o amor, a segurança e o mais importante, a vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, oh Pai, a Tua palavra, ela é maravilhosa, ela é espírito e ela é vida. E as nossas almas se regozijam diante, Deus, deste ensinamento. Que o Espírito Santo do Senhor, que ele possa de fato aplicar tudo o que foi lido, tudo o que foi estudado às nossas almas. Que o nosso coração seja cheio com a palavra do Senhor e que essa palavra produza em nós o fruto. Ajuda-nos, Deus, a guardar a Tua palavra, a viver por Tua palavra e a confiar em Ti, sabendo que Tu és o bom pastor e que não há outro. E como é bom ter a segurança, ter a certeza de ser ovelha do Teu pasto. Graças a Deus por isso, Deus. Somos gratos a Ti, pedimos, ó Pai, a Tua bênção para o restante do nosso dia, que o Senhor seja conosco em tudo o que fizermos e em tudo o que vivermos seja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.